Bom, e agora passamos para Bakerix. E quanto ao enredo? É aniversário do pai da Marinette e para comemorar, essa resolve que quer dar um grande presente para ele esse ano. E nisso decide que o seu grande presente será reunir o seu pai com seu avô, o qual este não vê há 20 anos. Nisso, Marinette vai atrás do avô dela e vê que se trata de um homem difícil de lidar. E nesse esforço da Marinette, o avô dela acaba ficando meio frustrado, se tornando um ótimo alvo para Hawkmoth e seus Akumas, este que o transformam em Bakerix, um vilão que está pronto para deixar a cidade como deveria ser, à força. Agora os nossos heróis devem derrotar essa forte ameaça. Bom, e quanto ao vilão, temos aqui Bakerix. Gosto de 3 coisas nele. Primeiro que o próprio design dele já aponta um pouco mais para uma característica tanto do nosso vilão, quanto também, interessantemente, da nossa protagonista. Segundo aqui, bem de acordo com o personagem também, ele é bem tradicional por aqui. Ou seja, ele é simplesmente grande e forte. E até traz uma vibe meio Popeye por aqui, em que ele tomando algo específico, sua força aumenta violentamente. E por último, um elemento que eu acho muito legal a respeito dele é justamente a comédia. Bakerix é um vilão bem engraçado, tanto na forma como ele usa sua força, quanto também em alguns diálogos. Ele é simplesmente muito divertido. Até o design dele é divertido. No geral, é um vilão que consegue trazer uma certa ameaça por sua força, mas que também simplesmente consegue trazer situações bem divertidas de um jeito bem certo. Então acho que eu dou pra ele um 9. Bom, enquanto os spoilers já sabem, quem não viu vai lá ver ou pula pra nota na descrição. E quem já viu, vamos nessa. Bom, já começamos o episódio com a Nadia falando da inauguração do Eurostar, um trem que viaja da França para o Reino Unido em uma velocidade mais rápida que de um avião. Guardem isso, será importante mais pra frente. E aí temos um diálogo entre a Marinette e a Tiki, com a nossa Kwame admirando tanto que os seres humanos avançaram desde sua última portadora. Depois disso, vemos que Marinette está fazendo um casaco pro seu pai, algo que ela faz em todo aniversário dele, mas que dessa vez ela quer fazer um presente mais especial, mas ela vai ter que correr pois já é aniversário do Tom. Nisso ela escuta sua mãe conversando com seu avô, Roland, sobre este aparecer para o aniversário do Tom, mas com Roland demonstrando não querer saber muito disso. Com Sabina inclusive revelando que esse não sai de casa nem vê ninguém por volta de 20 anos. Ou seja, Marinette nunca chegou sequer a conhecer o seu avô. E quando ela questiona sobre o que aconteceu 20 anos atrás, tanto sua mãe, quanto seu pai, quanto sua avó não demonstram gostar de falar muito no assunto. Apenas colocando que o avô dela é meio antiquado, meio preso no passado. Então Marinette decide, como presente para o seu pai, achar um jeito de convidar o seu avô para participar da festa de aniversário. Ela descobre onde este mora, e chegando lá descobre que o avô dela não é um cara muito fácil. Com ela decidindo não dizer quem é, pois com sua mãe e Roland já demonstrou não querer saber de papo, então, mantendo escondida quem é, Marinette tenta diversas formas de falar com este, mas como eu disse, ele não é um cara fácil, levando inclusive a alguns diálogos bem engraçados. Com o único podendo entrar lá sendo o entregador de farinha. Marinette revela pro entregador que ela é neta do Roland, oferecendo inclusive para levar a farinha para este, e o entregador, que não sabia que o Roland tinha uma neta, de forma surpreendentemente fácil concorda com isso, com ela inclusive pedindo o boné dele emprestado para pregar uma peça no seu avô. Este continua concordando, deixando o boné com essa para ele pegar na semana seguinte. Já vejo alguém perdendo o emprego. Mas continuando, Marinette consegue entrar fingindo ser prima do entregador, vê o seu avô pela primeira vez na vida e percebe algumas coisas nesse cara. Primeiro que ele tem uma casa bem antiquada, segundo ele treinou ratos para ajudá-lo, impressionante. Terceiro que ele realmente não é muito de conversa, e quarto que ele não gosta muito da atualidade, pois a forma como algumas coisas são feitas hoje em dia não é assim que se faz. Se acostumem com essa frase com o Roland. E acho até divertido ver também a Marinette não compreendendo totalmente algumas dessas coisas antigas. E no meio disso tudo, ela encontra a foto de casamento de seus pais. Roland demonstra não estar confortável com toda a invasão dessa menina, e assim que ele está pronto para expulsá-la, Marinette vai até a cozinha e começa a mexer com a massa do pão, demonstrando assim entender um pouco do assunto,
e conseguindo de volta uma certa confiança do Roland. E aí eles têm o que seria o equivalente do Roland de bater papo, em que ele apresenta o fermento da família, passado em diversas gerações, por favor não me façam repetir o tanto de tátara que ele fala, mostrando inclusive que eles vêm dos gauleses. Interessante. E aí Roland volta para as reclamações dele, das coisas que não são assim que se fazem, reclamando inclusive da pizza, e quando Marinette demonstra que gosta de pizza, ele coloca que isso é basicamente um insulto, comparando até com o insulto que seu filho e sua nora tiveram de resolver colocar farinha de arroz na massa para que o miolo do pão fique mais leve. Com ele vendo isso como uma grande traição, até mesmo chegando a dizer que nem tem mais um filho. E quando Marinette até pergunta se esse chegou a experimentar, ele diz que não, pois obviamente não ficaria bom, pois não é assim que se faz. Marinette então resolve fazer um desafio, em que se ela conseguir fazer um pão tão bom quanto o dele, este irá fazer um favor para ela. Roland, confiante em sua vitória, aceita e eles começam a fazer os pães. No processo, Marinette começa a cantarolar uma música que Roland reconhece como a mesma que ele cantarolava com seu filho quando estes assavam pães. Chegando na grande revelação, com Marinette inclusive admitindo que é sua neta. Isso deixa Roland frustrado, especialmente por ela ter mentido pra ele, e nisso atira da cozinha, se trancando lá dentro, mas ainda resolve colocar os pães que os dois fizeram pra assar como uma prova de que ele realmente está certo no final. Mesmo assim, todos esses sentimentos chamam a atenção de Hawkmoth, que o transformam no Bakerix. Esse que resolve sair pela cidade, causando caos. E Marinette, primeiro desligando o fogão, segurança sempre, se transforma pra ir salvar o dia. E aí temos um monte de situações bem divertidas. Do Bakerix contra a Ladybug, da piada que o Adrian faz antes de se ajudar, do Bakerix reclamando de como as coisas são e de como deveriam ser. E eu simplesmente acho ótimo esse compromisso todo que ele tem de como as coisas deveriam ser. Que por mais que ele demonstre que algumas dessas coisas eram bem piores, ainda é como deveriam ser. Eu gosto muito desses detalhes com o Bakerix. Também temos um momento hilário dele com a Alia, e depois ele vai até o Eurostar com os nossos heróis o enfrentando lá, com a Ladybug tentando dialogar com ele, enquanto o Cat Noir tira o povo do trem, com inclusive a Chloe lá no meio, sugerindo que eles chamem a Queen Bee. Cat Noir demonstra gentilmente que eles estão bem, mas que vai pensar no assunto. Isso também vai ser importante mais pra frente. Os dois continuam enfrentando nosso vilão, Ladybug e os Talismã, eles deixam Bakerix maluco, e aí finalmente conseguem pegar o objeto automatizado e quebrá-lo, assim, derrotando nosso vilão. E eu gosto muito dessa outra visão que temos do Roland a partir desse momento, que assim que ele volta ao normal, a primeira coisa que ele lembra é do fogão ligado, e aí ele começa a se preocupar com a sua neta. Tanto que quando a Ladybug vai embora por estar prestes a se transformar, Cat Noir se dispõe a levá-lo, e por mais que não seja um meio muito tradicional, pela emergência, ele aceita de boa. E chegando, todo preocupado, Marinette está lá, do seu jeito inocente, perguntando se estava tudo bem. E aí o Roland age daquele jeitinho clássico, do tipo, sim, tudo, só estava preocupado do pão assar demais, sabe? É legal isso. E ele vendo que os dois pães parecem bons, assim que o Cat Noir está prestes a ir embora, Roland resolve manter esse aí, pois eles precisam de um juiz. Após Cat Noir experimentar os pães e Marinette demonstrar não ser tão diferente assim do seu avô, para decidir um vencedor, ele coloca que os pães são simplesmente diferentes e que é difícil dizer que tem um melhor. E esse é um ponto que esse episódio traz que eu gosto bastante. Que em vez de ser um episódio colocando se antiquado é ruim, se atualizar é melhor, na verdade não. Ele na verdade demonstra ser muito mais um episódio de criar esse laço, esse aprendizado entre diferentes gerações. De uma geração ver as coisas boas que a outra pode oferecer. E isso sendo trazido bem nesse episódio, em uma discussão rapidinha entre a Ladybug e o Cat Noir, e especialmente nesse momento, em que conforme o Cat Noir foi mostrando, um pão é mais tradicional, e ele é bom sendo assim, enquanto o outro tem um sabor delicado, que o deixa especial. Ou seja, os dois trazem coisas boas, e basta apenas um dar uma chance para ver as coisas boas que o outro tem a oferecer. Gosto especialmente que isso tem muito a ver com o canal. Mas tô começando a devagar, vamos continuar?
quer no ardal fora antes que ele volte ao normal. Roland experimenta o pão, vendo que realmente é bom. E Marinette revela que usou a técnica dos pais dela, colocando farinha de arroz, quando seu avô não estava olhando. Sendo colocado que os pães deles são igualmente bons, Marinette resolve pedir o seu favor sobre seu avô ir participar da festa de aniversário de 40 anos do pai dela. Roland demonstra gostar do jeitinho da sua neta, e em seguida vemos ele indo participar do aniversário de seu filho. Bom, e no geral, esse é um episódio bem leve, e eu gosto muito disso nele. Traz uma coisinha ou outra que vai ser mais aprofundada mais pra frente, mas no geral é um episódio pra você relaxar, se divertir, aproveitar, dar umas risadas, e até trazendo algo nele que eu gostei bastante. Bom, e no final das contas, acho que eu dou pra esse episódio um 8, 8,5. Bom, então é isso, e até a próxima.